Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela Silveira, de Literatura, e eu espero que vocês estejam preparados para mais um assunto importante da prova de literatura do Enem, tá certo? Nós continuamos com aquele processo de estar salteando alguns assuntos que são mais recorrentes e importantes para a prova. E dentro dessa linha, hoje nós vamos falar do quinhentismo. O quinhentismo, que é um período específico da nossa história, que não é precisamente tido como uma escola literária, mas que vai ter um caráter tão importante, ou quem sabe até mais, do que as escolas literárias. Isso porque o quinhentismo vai ganhar uma característica na literatura brasileira de não ter um caráter apenas literário, mas também um caráter documental e histórico, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre o quinhentismo é que ele não se trata de uma escola literária e não se trata também de uma literatura produzida por brasileiros. Outra coisa importante para lembrar é que a literatura quinhentista, às vezes, também não possuía o caráter literário, já que a gente vai ver aqui alguns exemplos que essa literatura podia se tratar de registros, relatos, diários, cartas, é, que não diretamente faziam menção a um texto literário, ao engajamento literário, tá certo? E como sempre, a gente começa falando sobre o contexto histórico, né? O que acontecia nesse período quinhentista que merece a nossa atenção? Para começar, a gente está falando ali do último ano do século XV, que é o ano de 1500, é o ano do achamento, o ano em que a esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarque em solo brasileiro, tá bom? Então a gente está falando de um período que começa ali no ano de 1500, último ano do século XV, e vai até 1601, tá bom? Então aí vai ser basicamente um período do século XVI. Começa no finalzinho do século XV e percorre o século XVI. Uma característica muito interessante desse período era que na Europa estava acontecendo o capitalismo mercantil e o desenvolvimento de um comércio exterior. É isso que vai motivar as grandes navegações depois, tá? A Europa, principalmente Portugal e Espanha, estão numa corrida de desenvolvimento, uma conquista por novos solos, novas riquezas, novos patrimônios, tá bom? Está acontecendo também a crise da Igreja Católica, que está sofrendo com a reforma protestante proposta por Martinho Lutero, e aí a Igreja Católica lança um movimento de contra-reforma, um movimento que tem o objetivo de tentar meio que amenizar os efeitos dessa reforma protestante proposta por Lutero. Inclusive, as ações de colonização em países como o Brasil têm a ver com esse movimento de contra-reforma, tá? Que são as tentativas da Igreja Católica de manter o seu poder e a sua expansão. E aí, dentro disso tudo, as grandes navegações acabam se tornando um recurso necessário, não só por essa necessidade do capitalismo mercantil, do desenvolvimento do comércio exterior e da contrarreforma, mas também no sentido de assim das pessoas quererem buscar novas experiências. Aqui nas grandes navegações, a gente vai ver a derrubada de mitos que amedrontavam as pessoas, como, por exemplo, o mito de que a Terra era plana e que existia uma ponta do mundo. Esses grandes navegadores vão navegar com receio, o medo de que se eles chegassem em algum determinado local do mar, haveria uma ponta e eles cairiam da terra, tá bom? Então é um momento também de expansão da mente, de expansão científica, a gente pode dizer dessa forma, e expansão filosófica também. A colonização, como eu falei para vocês, o Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil no ano de 1500, mas essa colonização só se inicia de fato 30 anos depois
desse achamento, tá bom? E para a gente falar de fato nos textos quinhentistas, a gente vai perceber que eles se tratam, antes de se tratar de textos literários de fato, tipo romance, contos e crônicas, os textos quentistas, eles se tratam muito mais de cartas, de relatos, de diários, de crônicas que têm essa característica de estar com o pé cravado na verdade, na documentação do discurso verídico, tá? E aí, esses textos, eles vão versar sobre a fauna, a flora, sobre os nativos da terra, os índios, vai ter um caráter muito mais descritivo do que literário. Essa é uma característica marcante da literatura quinhentista, que ela é uma literatura descritiva. Não tem grandes preocupações literárias ou estéticas devido a isso, mas o valor documental e histórico desses textos são enormes, tá? Porque eles vão ser importantes não só quando a gente vai estudar literatura, mas também quando a gente vai estudar história de fato. E aí a gente tem uma representação, uma figura que ilustra, né, esse momento, a esquadra de Cabral desembarcando em solo brasileiro. Dentro dessa literatura quinhentista, a gente vai ter duas divisões. Uma é a literatura de informação e a outra é a literatura de formação. A gente vai ver cada uma delas e suas especificidades. Para a literatura de informação, a gente vai ver aparecendo aqui textos como crônicas de viagem, diários de bordo e cartas descritivas e informativas. Esse conteúdo, esses textos vão ser produzidos pelos próprios viajantes e vão contar com a exaltação do cenário brasileiro, né? E a descrição, informação e atribuição de juízo de valor para os povos indígenas que aqui viviam e a sua cultura. Um exemplo muito importante, um nome assim de peso para essa literatura de informação é o Pero Vaz de Caminha, que escreve a Carta do Achamento, né? Um documento famosíssimo e importantíssimo para a nossa história. A Carta do Achamento, datada de 1500, ou a Carta ao rei Dom Manuel, é comumente chamada, ou era comumente chamada, de Carta do Descobrimento. Porém, hoje a gente tenta não mencionar esse período de achamento como se fosse descobrimento, porque se a gente fala o Brasil foi descoberto em tal período, fica parecendo que só a partir do momento em que os portugueses chegam aqui é que o Brasil ganha uma característica de nação, de cultura, de etnia, que a gente tem etnias de povos vivendo aqui, a gente sabe que não é dessa forma. Antes dos portugueses aqui chegarem, a gente já tinha culturas indígenas vastíssimas, diversas etnias indígenas, diversas línguas aqui vivendo, a gente já tinha um repertório cultural enorme, inclusive literário, tá? Quando a gente fala em literatura hoje em dia, é muito comum a gente associar a literatura à produção escrita. Porém, existe um tipo de literatura oral, conhecida como oratura, que é características de povos como os povos indígenas, alguns povos africanos, que essa literatura é passada de boca em boca, de geração em geração, que faz parte da cultura oral dessas pessoas. Então é importante a gente traçar essa diferenciação, tá? De que a literatura não ocorre apenas na instância escrita. E retornando para a carta de Caminha, a carta do achamento, essa vai ser uma carta descritiva, endereçada ao rei Dom Manuel. É um documento importante e oficial, né? No caso, o Caminha era o escrivão oficial da esquadra de Cabral. Então, cabia a ele fazer esse registro oficial e encaminhar diretamente para o rei, contando o que aqui foi achado, né?
E aí eu trouxe para vocês verem dois trechos dessa carta de Caminha. O primeiro texto é a respeito da terra e o segundo trecho é a respeito das mulheres autóctones, ou seja, das mulheres indígenas. A respeito da terra, o Caminha dizia o seguinte, né? De ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Então, essa é a primeira descrição, né, dos recursos da terra. E é interessante lembrar que quando os portugueses chegam aqui, eles ainda não sabem se este lugar se trata de uma vasta extensão de terra ou se é apenas uma ilha. Então, resta ainda essa dúvida da dimensão do contingente dessas terras. A respeito das mulheres autóctones, ou seja, das índias que aqui habitavam, o Caminha descreve o seguinte: andavam entre eles 3 ou 4 moças, entre eles ele quer dizer entre os índios, né? Bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Então ele descreve aí, né, que o primeiro contato com as índias, eles observam que as índias estão nuas e traçam até mesmo o perfil dessa genitália das mulheres indígenas. Então, tem esse caráter descritivo de tudo que eles vão observar como sendo algo novo aqui em solo brasileiro. Um outro nome importante para a literatura de informação é o nome do Manuel de Nóbrega, que vai escrever A Informação da Terra do Brasil, que é um documento de 1549. Também tem esse caráter de ser um texto descritivo sobre o solo nacional, né? Outro nome também desse período que é muito importante é o Pero de Magalhães Gândavo. Ele escreve o Tratado da Terra do Brasil de 1576. Então, observem que o achamento aconteceu lá em 1500, mas reparem quando é que está acontecendo a produção desses textos. Isso porque a colonização, lembrando, só começa em 1530, então vai demorar um pouquinho para poder vir mais gente para essa colônia brasileira e demora ainda mais um pouquinho para que textos comecem a ser produzidos sobre isso. Um outro tipo de literatura quientista é a literatura de formação. Para diferenciar, a gente tem a literatura de informação, que são esses textos descritivos, de caráter documental e histórico, e a gente tem a literatura de formação, que também vai ser conhecida como literatura catequética ou literatura jesuítica. Essa literatura, diferente da de informação, não é produzida pelos viajantes, mas ela é produzida pelos jesuítas, tá bom? Pelos padres, pelos representantes religiosos da Igreja Católica. Elas vão versar sobre temas teocêntricos, temas que falam de Deus, de religiosidade e têm objetivos didáticos, pedagógicos e de catequização. São textos que normalmente apresentam versos redondilhos, que são aqueles versos com contagens de sílabas poéticas, que tem, no caso, uma estrutura delimitada, ou 5 ou 7 sílabas poéticas por versos. E há aqui uma preocupação estética, já que a gente está falando de poemas que são escritos com a contagem de versos, né? E aí a gente tem uma representação de uma imagem que está simbolizando, né, a primeira missa que teria acontecido aqui no Brasil, né? Aí a gente tem os portugueses celebrando as missas e os nativos, os índios, os povos autóctones observando o que está acontecendo. Um nome
muito, muito importante, é o maior nome dessa literatura de formação no Brasil, é o Padre Anchieta, tá? O Anchieta, que depois vai ser considerado santo pela Igreja Católica, foi um dos primeiros jesuítas que aqui chegaram para iniciar o processo de catequização dos índios. E aí, por conta disso, em 1595, o Anchieta lança a arte da gramática da língua mais falada da costa do Brasil, que é uma gramática da língua indígena tupi. Então, aí falando sobre o tupi, fazendo esse registro documental, o Anchieta produz um dos primeiros documentos que versam sobre a língua indígena no Brasil. Esse documento foi produzido porque o José de Anchieta, com interesses de catequização e de conversão desses índios, que eram considerados pagãos e por isso precisavam ser convertidos à fé católica para serem salvos, já que esses eram os ideais da igreja. Ele descobre que ele entende que para atingir esse objetivo de conversão e catequização dos índios, ele precisa aprender a língua indígena. E aí ele começa a aprender o tupi para poder dialogar, né, e ensinar, converter esses índios. Uma característica importante desse período e desse processo de catequização proposto pelo Anchieta é que o teatro também foi muito utilizado como processo de catequização. Muitos textos, muitas passagens bíblicas eram ensinados para os índios para que eles entendessem o que estava sendo dito ali sobre a fé cristã, né? Algo importante também desse período foi a existência da Companhia de Jesus. Esses jesuítas chegam ao Brasil através também dessa companhia, que fazia parte lá, tem relação com aquele movimento de contra-reforma da igreja, que seria basicamente o envio de padres para poder compor essa coisa da catequização e da conversão de povos autóctones, tá bom? Então, eles também marcaram presença em solo nacional. E aí a gente tem representações, né, que remetem a esses períodos, os padres ali tentando mostrar para os índios elementos da fé deles, e o interessante é pensar que em torno da figura do padre Anchieta, que é essa imagem do padre que está perto da onça, é que o padre Anchieta foi visto, inclusive, como uma figura que poderia realizar milagres, tanto milagres de conversão, como milagres de cura, milagres em relação a domar e acalmar os animais. Então, em torno da figura do José de Anchieta, também existiu essas lendas, né? E agora a gente vai para um caso extraoficial na história, mas que também tem uma grande importância quando a gente fala de literatura quinhentista. O Terra Papagaio é um romance que eu particularmente adoro. Tive a oportunidade de conhecê-lo ainda na graduação, quando eu fazia faculdade de letras, no terceiro semestre mais ou menos. Um professor passou um trabalho sobre esse livro para a gente, ele ficou marcado na minha memória para sempre. O Terra Papagaio é um livro que é um romance. O romance ainda não estava sendo produzido na literatura nacional do período, porque essa literatura quinhentista que a gente fala, como a gente já mencionou, ela vai ser crônicas, cartas, relatos. O romance ainda não está posto aqui. Porém, esse romance do José Roberto Toureiro e do Marcos Aurélio Pimenta, que é um jornalista, vai ser um romance que tenta reconstruir esse período quinhentista, tá? O período do descobrimento. Até aqui, a gente falou da história oficial, do que se conhece de fato sobre a história do achamento do Brasil e a história da produção literária desse período. Porém, o Terra Papagaio vem trazer coisas a mais para a gente observar. E uma coisa interessante desse livro é que, para começar, o nome dele não é só Terra Papagaio. O nome dele é
Terra Papagaio, narração para preguiçosos leitores da luxuriosa, irada, soberba, invejável, cobiçada e gulosa história do primeiro rei do Brasil. Esse vai ser um livro que vai ter como protagonista o Cosme Fernandes, que é também chamado de Bacharel de Cananéia, que foi um personagem real da nossa história, considerado o primeiro exportador de escravos indígenas do Brasil. A gente sabe que houve uma tentativa dos portugueses de escravizar os índios, mas que isso não deu muito certo. E é devido a isso que se começa a exportação e a escravização de povos africanos para o Brasil. Esse livro, Terra Papagaio, vai contar a história basicamente extraoficial, não tão romantizada e não tão bonitinha como a gente costuma ver nos livros de história. Nela, o protagonista, Cosme Fernandes, que é esse personagem da história real, que realmente existiu, os autores vão pegar esse personagem, transportar para o romance e atribuir elementos ficcionais inventados à sua história. Cosme Fernandes, então, era um rapaz que estava no seminário para se tornar padre, mas que comete o pecado de se apaixonar e se relacionar com uma mulher. E por conta disso, ele foi preso. E aí ele estava lá passando um tempo preso em Portugal, mas quando se iniciaram as grandes navegações, que na verdade já tinham começado, mas quando se houve a notícia de que a esquadra de Pedro Álvares Cabral estava saindo para uma navegação, decidiu-se que seriam levados nessa esquadra não qualquer pessoa que gostaria de ir, mas pessoas condenadas, prisioneiros, degradados, bandidos, ladrões, pessoas que estavam basicamente assim sendo punidos por algum motivo, que era o caso do Cosme Fernandes. O Cosme Fernandes que cometeu o crime, né, de se relacionar com uma mulher estando no seminário, ele vai ser forçado a embarcar nessa expedição, na expedição de Pedro Álvares Cabral, e ele vai ser largado aqui. Ele é deixado em solo nacional para poder conviver com os nativos indígenas e para poder meio que fazer a guarda do solo dessa província, para garantir que se alguém chegasse ali, como por exemplo os espanhóis, já que também existia uma procura da Espanha por por essas terras novas, né? Já existisse alguém ali de Portugal para guardar aquele lugar e dizer assim, não, isso aqui é território de Portugal. A missão dele, do Cosme Fernandes, também era aprender a língua indígena e os costumes, né? Tentar ali conviver e garantir a guarda daquele lugar. Esse é um livro que conta de maneira engraçada e divertidíssima, com todos os defeitos, com todos os poréns, todas as informações que a história oficial não conta. Tudo isso aparece neste livro, mostrando como se deu, de fato, o achamento do Brasil. A primeira coisa que a gente toma um susto é que, normalmente, quase nunca se diz que quem compunha essa esquadra de Cabral eram pessoas consideradas a escória da sociedade. Eram pessoas que a, a sociedade de Portugal já não queria mais dentro de suas terras, eram prisioneiros, degradados, e eles deveriam ser exportados nessa viagem, e isso serviria de punição pelos crimes que eles cometeram. Então, muita gente que veio nessa esquadra de Cabral veio forçada. Veio, claro, o Cabral como representante, como capitão, o Caminha como escrivão oficial, padres que compunham também essa navegação, mas boa parte das pessoas que vinham até para trabalhar nesses navios eram pessoas que foram obrigadas. E aí é o caso desse personagem, né, do Cosme Fernandes. E ele narra de maneira muito engraçada a convivência dele com os índios, né? E aí eu trouxe um trecho
do Terra Papagaio para a gente ver como o Cosme Fernandes faz essa narrativa. O Cosme Fernandes faz uma coisa que era comum, talvez nesse período, né, que era fazer o diário de bordo. Já que ele está nessa viagem, ele começou a documentar o que acontecia, né? E aí, numa das últimas documentações do Cosme Fernandes nesse diário, ele escreve, já depois da escalada de Cabral ter desembarcado no Brasil, ele escreve como que o Cabral deixou pessoas aqui para poder tomar em conta dessas terras enquanto eles seguiam viagem para as Índias, né? E aí ele diz assim: Pedro Álvares nos pôs a todos no convés e percorreu a fileira muito atentamente, olhando nos olhos de cada um. Quando passou por mim, tive o pensamento de que, se ficasse ali, nunca mais veria a minha adorada, ou seja, a mulher que ele amava, né? Roguei então ao Todo-Poderoso que me poupasse, pois havia homens muito mais criminosos do que eu e que mereciam, eles sim, perecer entre os selvagens. Então, olha aí a menção, né, de serem homens criminosos que estão indo nessa viagem para serem punidos, né? E ele continua: cogitei em pedir aos céus que também fossem poupados meus amigos, como Afonso Ribeiro, João Ramalho, Antônio Rodrigues, Pires Gatão, Giacomo Royce e Lobo de Pina. Mas, pensando melhor, podia ser que Deus se confundisse com tantos nomes e salvasse um deles, deixando-me por lá. Então pedi que se lembrasse apenas de mim. Então, Cosme Fernandes quer se ver livre dessa punição de ser deixado em solo brasileiro. E uma coisa que o romance vai narrar é que na primeira costa em que o Cabral desembarca, ele deixa duas pessoas para poder tomar conta dessa terra. E aí ele dá mais uma viajada e desembarca em uma outra costa brasileira, que é onde finalmente o Cosme Fernandes é obrigado a ficar completamente apavorado e morrendo de medo do que vai acontecer por ali. Um outro texto extraoficial, mas que conta de maneira muito interessante esse período quinhentista, é o caso do relato do piloto anônimo ou relação do piloto anônimo. A gente ouve muito falar da Carta de Caminha como primeiro documento que representa este momento, é realmente o documento oficial deste momento, mas ela não é o único. Não é o único documento que representa esse período de achamento do Brasil. E aí a gente tem um documento extraoficial que é escrito por um membro da tripulação de Cabral, que estava naquele navio no momento e que a gente nunca teve noção de quem seria, já que se fosse descoberto, provavelmente ele seria preso e punido por isso, porque essas missões de navegação eram missões sigilosas e escrever sobre isso não era permitido a qualquer pessoa. É por isso que eles tinham um escrivão oficial, como o Pero Vaz de Caminha, para poder fazer esse contato direto com o rei, que era a única pessoa a quem essas expedições realmente interessavam e deveriam ser compartilhadas. E aí a gente vai ler também um trechinho desse documento que diz o seguinte: infelizmente, bom conde, aí se acaba meu diário. Quer dizer, na verdade, esse ainda é um trecho lá do Terra Papagaio, mas é ele fazendo uma referência a essa relação do piloto anônimo, né? Essa relação escrita por esse piloto que ninguém sabe quem é na verdade. E aí o Cosme Fernandes, tentando imitar esse piloto anônimo, ele vai dizer o seguinte: infelizmente, bom conde, aí se acaba meu diário, porque no dia seguinte, quando estava a escrever no convés, passou por mim o próprio Pedro Álvares e tomou a folha e a pena de minhas mãos, dizendo, depois de dar-me um soco no nariz, que aquela era uma viagem muito secreta e aquilo podia servir para que espiões castelhanos descobrissem as novas terras.
As páginas que eu já havia escrito e que estavam no canto do cavername, guardei-as comigo com muito zelo por todos esses anos, e só agora envio-as a vós. É que me aparto delas. Esse escrito de Cosme Fernandes, né, que ele tenta imitar a relação, fazer uma referência à relação do piloto anônimo, faz parte de uma imitação de um texto maior que é da própria carta de Pero Vaz de Caminha. Então, aqui nesse texto do Terra Papagaio, a gente vai ver que o texto dele faz referência à carta de Pero Vaz de Caminha, faz referência a textos de Machado de Assis, faz referência à relação do piloto anônimo, faz referência a textos bíblicos. Ele junta um compilado de textos que são marcantes para a nossa cultura e coloca tudo no Terra Papagaio, fazendo uma narrativa direta deste período, né? Utilizando um personagem real da nossa história, que realmente conviveu e exportou índios e teve que aprender a língua e a cultura indígena. Então, a gente se depara, né, com o caso desses dois documentos, que na verdade, que não tem caráter de documento porque não é oficial. O Terra Papagaio é um livro, é literatura, é um romance, mas que vai remeter a isso, que faz com que a gente entenda um pouco melhor como era esse período quinhentista. E o relato do piloto anônimo é uma descrição por baixo do pano que não deveria ter acontecido sobre como ocorre o achamento, né? E aí vocês podem encontrar mais coisas sobre esse conteúdo lá no módulo 1 do cursinho, tá? Do Universidade para Todos, que está disponível lá no portal. Além disso, eu vou tentar colocar para vocês na descrição do vídeo do YouTube o link para o Drive de literatura. Eu tenho uma pasta do Drive com todas as nossas aulas, os slides também. E aí nele eu vou colocar o PDF do livro do Terra Papagaio. É um PDF com mais ou menos umas 130 páginas, não é uma leitura muito extensa. E vou colocar também uma versão do relato do piloto anônimo. Esse é pequenininho, tem só 5 páginas. Eu recomendo que vocês leiam, porque aí vocês vão conseguir ter uma noção melhor de como eram essas viagens, tá? E como foi esse primeiro contato dos portugueses com os índios. E aí, para fechar, a gente vai responder só 2 questõezinhas sobre o quinhentismo no Brasil. A primeira vai tratar de um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha e diz o seguinte: de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, aí, de novo, um trecho da carta de Pero Vaz, que ele faz menção, né? Ao salvar essa gente, ele está se referindo à conversão dos indígenas. As alternativas da questão dizem assim: a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. E aí, qual vocês acham que é a opção?
a que se refere esse trecho. É, gente, para enaltecer a prosperidade portuguesa ainda não pode ser, porque eles nem sabem se nessa terra há riqueza de fato. Transmitir os conhecimentos dos indígenas também não, porque eles nem vão considerar que os indígenas têm conhecimento algum. Para realçar a pobreza e realçar a superioridade europeia, também eu digo que não seria um objetivo específico dessa questão ou desse trecho a princípio. E criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho ainda também não é um objetivo. Portanto, a gente percebe que esse relato enfatiza a valorização da catequese a ser realizada sobre os povos nativos, ou seja, aquele trechinho final do dizer de Caminha, no sentido de salvar esta gente, ele está falando especificamente da valorização da catequese, da conversão dos índios, tá? Então, como resposta para essa questão, a gente marca a letra A. A questão seguinte diz assim: o quinhentismo, enquanto manifestação literária, pode ser definido como uma época que a gente vai ter que dizer qual dessas assertivas é verdadeira. 1. Não se pode falar ainda na existência de uma literatura brasileira, pois a cultura portuguesa estabelecia as formas de pensamento e expressão para os escritores na colônia. 2. Se pode falar na existência de uma literatura brasileira, porque, ao descreverem o Brasil, os textos mostram um forte instinto de nacionalidade, na medida em que todos os escritores eram nativos da terra. 3. A produção escrita se prende à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos pelos jesuítas, ou seja, uma produção informativa e doutrinária. E aí, qual vocês acham que está correta? Acho que essa questão está até bem facinha, né? Lembrando, a produção da literatura de informação não é feita por brasileiros, não é uma literatura dita brasileira ainda, já que é feita pelos portugueses. Sendo assim, não tem instinto de nacionalidade nenhum. Aliás, pode até existir, mas a nacionalidade de Portugal, né? Não a nossa. Então, não é produzida por brasileiros, não é uma literatura brasileira de fato. E então a gente marca a alternativa 1, a primeira assertiva como correta, a 2 nem pode ser, né? Porque a gente já percebe que não é uma literatura brasileira. E quanto a 3, ela é de fato a literatura quinhentista é de fato uma literatura que tem o objetivo de descrever a terra e os índios, né? E também é uma literatura que versa sobre os textos escritos sobre jesuítas. Uma intencionando ser uma literatura informativa, de informação, e a outra uma literatura formativa, catequética, jesuítica ou doutrinária. Então, as alternativas corretas são a 1 e a 3, e aí a gente tem que procurar agora entre as letras A e E qual é a alternativa correta, né? Então, a gente marcaria a letra C como alternativa correta, porque é a que fala, né? Da 1 e da 3. Gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu espero vocês lá no portal de dúvidas e muito obrigado por ficarem até aqui. Um beijo, até mais.